A história gira em torno de Beatriz, uma jovem de 18 anos órfã de mãe, que vive em um ambiente doméstico opressor com seu pai, Dewey, e sua madrasta cruel, Tin, que favorece abertamente sua própria filha, Tal. O enredo é marcado pelo abuso constante, privação de alimentos e exploração de trabalho forçado por parte da madrasta. O ponto de virada ocorre com a chegada de uma figura materna substituta, a dona de uma oficina de costura, que oferece a Beatriz uma chance de independência e dignidade, culminando em uma saída definitiva do lar abusivo, enquanto o som estridente da voz de Tin corta o silêncio da tarde, exigindo uma rapidez que o corpo da jovem já não consegue mais oferecer. Tin, com o rosto retorcido em desprezo, aponta o dedo em direção ao horizonte, comparando Beatriz a uma carga desnecessária que atrasa o ritmo da família. Ao redor, os outros trabalhadores do campo baixam a cabeça, evitando olhar para a cena, como se a dor de Beatriz fosse algo com o qual já tivessem se acostumado ao longo dos anos. A jovem, sentindo o estômago roncar de fome, tenta beber um resto de água morna de uma garrafa plástica, velha, tentando ignorar os insultos que a madrasta vomita sobre ela. Beatriz murmura uma desculpa quase inaudível, pedindo apenas que pudesse descansar alguns minutos, mas a resposta de Tin é um tapa seco que faz sua cabeça virar violentamente para o lado. A madrasta exige que Beatriz termine todo o trabalho antes do anoitecer. Caso contrário, a menina será deixada sem jantar mais uma vez, como punição por sua suposta lentidão. Enquanto Tin se retira com passos pesados e arrogantes, Beatriz permanece ali, sozinha, mergulhada na água barrenta e no desespero de sua própria vida. O medo da fome, uma constante que a acompanha desde a infância, faz com que Beatriz force seus músculos doloridos a se moverem novamente, canteiro de arroz, até alcançar o ponto onde a jovem está exausta. Ele se aproxima com cautela, estendendo a mão para assumir o trabalho pesado, enquanto pede que Beatriz suba para a sombra de uma árvore próxima para recuperar suas energias. Beatriz se nega, temendo que qualquer pausa seja interpretada como preguiça e resulte em mais agressões físicas por parte de Tin, mas Lucas insiste com um olhar compassivo que ela não consegue. Campo. Sentada ali, sob a sombra das árvores que mal filtram o calor escaldante, Beatriz observa Lucas trabalhando em seu lugar e sente um nó apertado em sua garganta. Ele não é apenas um vizinho. É o único ser humano que, durante anos, demonstrou algum tipo de respeito pela dignidade que Beatriz tenta manter em meio ao caos de sua existência. O sol começa a baixar no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados que contrastam com a sujeira grudada na pele de Beatriz, que agora olha para suas mãos trêmulas e pensa no que acontecerá se ela não chegar em casa a tempo de preparar o jantar. A vida sob o comando de Tin é um ciclo interminável de servidão, onde Beatriz é tratada como uma sombra, uma intrusa dentro de sua própria casa, um fardo que a madrasta deseja eliminar. O silêncio do campo é quebrado apenas pelo som da água sendo cortada pelas mãos de Lucas, e Beatriz se pergunta se existe algum destino diferente reservado para ela além daquele campo de arroz. O medo, porém, retorna com força total quando ela vê uma figura familiar caminhando pela estrada de terra, sinalizando o fim da tarde e o início de um novo pesadelo doméstico. Beatriz sabe que, assim que cruzar a porta de casa, o relógio do sofrimento começará a contar os segundos até o próximo ataque. E ela teme que hoje, por causa do atraso, a punição seja pior do que qualquer uma das que já suportou. O coração de Beatriz dispara enquanto ela se levanta, as pernas bambas, tentando esconder os sinais de fraqueza, antes que a madrasta perceba qualquer mudança em sua postura. Lucas para o trabalho por um breve momento. Olha para Beatriz e tenta lhe dar um sorriso encorajador, mas ela mal consegue retribuir. Seus pensamentos estão focados na tempestade que a espera dentro de casa. Seus passos são vacilantes em direção à residência. Cada metro percorrido na estrada de poeira parece um passo a menos em direção a um abismo insondável onde a esperança não tem lugar para existir. Ao longe, a silhueta de Tin aparece na entrada da casa, seus braços cruzados sobre o peito e uma expressão de desprezo absoluto que faz Beatriz parar de respirar por um instante. A tragédia parece prestes a se desenrolar.
E Beatriz sabe que a sobrevivência hoje dependerá de uma mentira bem contada ou de uma submissão total, mas algo dentro dela começa a se quebrar e a resistência silenciosa que guardou por anos está por um fio. Tinza passou à frente, abrindo a boca para disparar as primeiras palavras de um novo ataque. E Beatriz fecha os olhos, desejando que naquele momento a terra a engolisse antes que o confronto começasse. A sombra de Tim se projeta sobre Beatriz, uma escuridão que parece devorar o resto da luz do dia, enquanto a madrasta levanta a mão, preparando-se para o golpe que marcará o início da noite mais longa da vida daquela jovem que, por um momento, ousou acreditar que o auxílio de Lucas poderia mudar o rumo de sua tragédia. O tapa de Tim não apenas estala no ar, mas reverbera por todo o corpo de Beatriz, que cai de joelhos na terra seca, o gosto de sangue invadindo sua boca. A madrasta não se contenta com a humilhação pública e a agarra pelos cabelos, puxando-a para cima com uma força desmedida que faz a jovem soltar um gemido de dor agonizante. Tim vocifera impropérios, chamando-a de inútil e preguiçosa, culpando-a por cada fracasso que, na realidade, é fruto de sua própria desorganização e vícios ocultos. Beatriz, com a visão turva pelo choro e pela dor física, sente o mundo girar ao seu redor, enquanto Tim a arrasta em direção à entrada da pequena casa. Cada passo é uma tortura. O chão de terra batida parece sugar o pouco de energia que ainda lhe resta. Dentro da casa, o ambiente é abafado pelo calor acumulado durante o dia. E Tal, sentada em uma cadeira de plástico, observa a cena com um desdém gelado, sem mover um músculo para intervir em favor da meia-irmã. Tim lança Beatriz contra a parede da cozinha, onde panelas sujas e restos de comida criam um cenário de decadência e negligência total. A madrasta exige que Beatriz, mesmo ferida, prepare imediatamente o jantar, pois Tal precisa comer algo substancial após seu longo dia de estudos. Enquanto Beatriz não merece mais do que o que restar das sobras. A jovem se levanta com dificuldade, usando o balcão de madeira desgastada como apoio, enquanto suas mãos, ainda sujas do barro do arrozal, tremiam incontrolavelmente. Ela começa a tarefa. Seus movimentos são lentos e cautelosos, sob o olhar atento e impaciente de Tim, que a vigia como uma sentinela pronta para desferir outro golpe ao menor sinal de erro. Beatriz reflete sobre a ironia de seu destino. Ela, que deveria ter o apoio de uma mãe, está ali sendo devorada pela amargura de uma mulher que sempre jurou odiá-la por ser um lembrete vivo da primeira esposa de Dewey. A fome que ela sente é uma dor secundária diante da humilhação de ter que servir a mulher que a destrói sistematicamente. Tal entra na cozinha, reclamando da demora e do cheiro da comida, e Tim imediatamente muda sua postura, tratando a filha como uma princesa que merece tudo o que há de melhor. Enquanto volta sua fúria para Beatriz, jogando um avental imundo em sua direção. Beatriz coloca o prato sobre a mesa de jantar. Um amontoado de vegetais simples e um ovo solitário, um banquete muito diferente do que ela imaginava para o seu futuro. Tim observa o prato com desdém, criticando a falta de tempero e a simplicidade, como se Beatriz tivesse os meios para oferecer algo melhor com as poucas moedas que restam na casa. A jovem, exausta, tenta se retirar para um canto, esperando que o silêncio da noite lhe traga algum conforto, mas Tim a intercepta, exigindo que ela lave toda a louça antes de poder fechar os olhos. Beatriz obedece sem questionar, sabendo que qualquer palavra de defesa seria o estopim para uma noite de insônia e novos espancamentos. Enquanto a água fria escorre por suas mãos, machucadas, ela olha pela pequena janela da cozinha em direção à escuridão do quintal, tentando encontrar na noite algum sinal de liberdade que pareça minimamente real. A solidão é um peso, mas ao mesmo tempo é sua única proteção, pois no escuro do quintal ela pode por alguns minutos ser quem realmente quer ser. No entanto, o barulho de passos pesados na entrada da casa interrompe seus pensamentos e a faz congelar. É Dewey, seu pai, que acaba de retornar da cidade, trazendo consigo o cheiro de estrada e o peso das preocupações financeiras que, invariavelmente, terminam em conflitos violentos. Tim rapidamente suaviza a expressão, escondendo a raiva sob uma camada de falsa doçura, cumprimentando Dewey como se a casa fosse um lar de paz. Beatriz limpa as mãos no avental, sentindo o peito apertar de angústia, sabendo que a dinâmica de poder entre seu pai e sua madrasta
sempre a coloca em uma posição de desvantagem. Ela vê Dewey olhar ao redor, seu rosto marcado pelo cansaço, e percebe que ele ainda não notou os hematomas que começam a florescer em seus braços e rosto. Dewey caminha até ela, e Beatriz abaixa a cabeça, temendo que qualquer movimento brusco revele o sofrimento escondido sob sua roupa surrada. Ele murmura algo sobre as dificuldades do projeto em que está trabalhando na cidade e questiona se a família está bem, enquanto Tim, de forma calculada, intervém, contando uma história distorcida sobre como Beatriz tem sido difícil de lidar e como a casa tem sofrido com sua suposta rebeldia. Beatriz ouve tudo sem reagir, sentindo um gosto amargo na boca, enquanto percebe a armadilha sendo montada pelo pai para que a madrasta não se sinta contrariada. Dewey olha para Beatriz com um misto de decepção e culpa, mas não tem forças para enfrentar a esposa. Ele se senta à mesa e, antes de tocar na comida, tira da mochila um pequeno pacote enrolado em jornal, algo que parece ter sido guardado com muito cuidado. Beatriz observa com curiosidade, sentindo seu coração acelerar, enquanto Tim tenta tomar o pacote das mãos dele. O que está lá dentro, ela ainda não sabe, mas a tensão no ambiente torna-se quase insuportável. Dewey segura o pacote firmemente, um brilho estranho nos olhos, enquanto olha diretamente para a filha, ignorando os protestos da esposa. Dewey, com um movimento lento e solene, deposita o pacote sobre a mesa, afastando-o do alcance das mãos vorazes de Tim. O jornal velho que envolve o objeto cai sobre a madeira, revelando um relógio de pulso elegante, de fabricação precisa, cujo brilho metálico parece deslocado naquela cozinha úmida e pobre. Beatriz mantém o olhar fixo no presente, sentindo o peito descompassado, enquanto Tim abre a boca em um silêncio absoluto, a inveja contorcendo suas feições de forma indisfarçável. Dewey estende o relógio para Beatriz, explicando, com uma voz baixa que tenta esconder o remorso de longas ausências, que aquele é um presente antecipado pelo aniversário da filha. Ele menciona que, no canteiro de obras na cidade, trabalhou horas extras sob um sol impiedoso para garantir que Beatriz tivesse algo que fosse verdadeiramente seu, algo que marcasse o tempo de sua vida com algo belo. Beatriz toca a pulseira metálica com os dedos hesitantes, como se o objeto fosse quebrar ao menor contato, enquanto o pai a encoraja a colocar o relógio no pulso. O encaixe é perfeito, e por um breve segundo, Beatriz sente uma onda de calor que contrasta com a frieza do ambiente, um momento de humanidade que ela não vivenciava há anos. Tim, incapaz de conter seu descontentamento por muito mais tempo, levanta-se bruscamente, derrubando sua cadeira contra a parede, e questiona Dewey sobre o dinheiro gasto na peça enquanto a casa mal tem recursos para os estudos de tal. Ela acusa o marido de negligenciar as necessidades reais da família para agradar uma filha que, segundo ela, é apenas um peso morto que não contribui em nada para o sustento da casa. Dewey, no entanto, permanece firme por um momento raro, lembrando que a filha também tem direitos e que, ao contrário do que Tim afirma, ele tem enviado todo o valor de seu salário mensalmente. A discussão escala rapidamente. As vozes se elevam, e o ambiente que antes abrigava o brilho do relógio torna-se um campo de batalha de acusações antigas e mágoas não curadas. Beatriz tenta se retirar do ambiente, mas Dewey insiste que ela permaneça, tentando forçar uma cena de unidade familiar que ele sabe não existe mais. Thal, observando tudo, lança um olhar carregado de ódio para Beatriz, sentindo-se injustiçada pelo presente recebido pela meia-irmã. A jovem tenta argumentar, dizendo que o relógio não é necessário e que ela estaria disposta a devolvê-lo, mas Dewey a interrompe, insistindo que ela deve manter o presente e valorizar o esforço que ele dedicou para obtê-lo. Tim, vendo que Dewey não cederá, altera sua estratégia e começa a chorar de forma dramática, acusando Dewey de favoritismo e de não amar sua filha biológica tanto quanto ama a filha da primeira esposa. Beatriz, sentindo o peso daquela cena, olha para o relógio em seu pulso e percebe que aquele objeto, longe de ser um símbolo de amor, transformou-se em um catalisador de uma destruição muito mais profunda dentro daquela casa. A noite avança, a discussão parece interminável, e Dewey, desgastado pela viagem e pela briga, acaba se retirando para o quarto, deixando Beatriz sozinha com a raiva represada da madrasta e da meia-irmã.
Tim caminha lentamente até onde Beatriz está, sua postura mudando de choro para uma frieza aterrorizante, enquanto ela estende a mão para examinar o relógio com um desdém que faz Beatriz estremecer. A madrasta avisa que o relógio, assim que Dewey partir para mais uma longa jornada de trabalho na cidade, as contas serão acertadas com juros. Beatriz guarda o relógio, sentindo-o pesado como um grilhão em seu braço, enquanto Tim a encara com um sorriso predatório, deixando claro que o presente de Dewey será, na verdade, um lembrete constante de que a vida de Beatriz ali está prestes a se tornar insuportável. A casa mergulha em uma calma tensa, mas Beatriz sabe que o pesadelo apenas começou, e que cada segundo marcado por aquele relógio é um passo mais perto de uma vingança que a madrasta está arquitetando. Ela se retira para o seu pequeno quarto, um canto escuro e abafado, onde se enrola em uma manta fina, tentando dormir enquanto o medo de ser descoberta dormindo invade sua mente. De repente, a porta do seu quarto é escancarada com um estrondo que a faz saltar da cama e ela vê a sombra de Tal parada na entrada, segurando algo que Beatriz não consegue identificar. O que Tal quer no meio da noite? Beatriz sente o sangue fugir do rosto, percebendo que a noite promete um confronto muito pior do que qualquer outro que já enfrentou. Tal avança alguns passos para dentro do quarto, seus olhos semicerrados refletindo a pouca luz que entra pelo corredor, enquanto ela mantém as mãos escondidas atrás das costas. Beatriz se encolhe contra a parede, seu coração batendo tão forte contra as costelas que parece que vai romper a pele, enquanto tenta entender o que aquela invasão noturna significa. A luz que vem do corredor ilumina o rosto de Tal, revelando um sorriso cruel que Beatriz nunca imaginou ver em uma pessoa tão jovem. Uma expressão que parece carregar todo o ódio destilado por Tim durante anos. Tal para a poucos centímetros da cama, o ar entre elas parece vibrar com a tensão de um confronto prestes a explodir. Sem dizer uma palavra, Tal revela o que carregava escondido, uma tesoura de costura, cujas lâminas afiadas brilham com um reflexo metálico sob a luz fraca. Tal começa a rir baixinho, um som seco e desprovido de qualquer alegria. E pergunta se Beatriz realmente achou que o relógio de Dewey a tornaria especial ou protegida de alguma forma. Ela se aproxima ainda mais, usando a tesoura para cortar o ar perto do braço de Beatriz, em um gesto de ameaça deliberada que faz a jovem recuar o máximo que pode. Tal sibila que o relógio não é apenas um presente, é um alvo nas costas de Beatriz, e que ela está ali para garantir que Beatriz aprenda seu lugar antes que o sol nasça no dia seguinte. Beatriz tenta falar, implorar por calma, mas as palavras ficam presas em sua garganta seca, transformando-se apenas em um sussurro incompreensível. Tal pressiona a ponta da tesoura contra o braço de Beatriz, não a ponto de cortar, mas o suficiente para que a dor aguda servisse como um lembrete vívido do perigo. Ela ordena que Beatriz entregue o relógio, alegando que nada vindo de Dewey deve tocar a pele de alguém que não pertence à linhagem verdadeira daquela família. Beatriz hesita, suas mãos tremem enquanto ela desabotoa o relógio, sentindo cada segundo daquele momento como uma eternidade de humilhação. Assim que Tal pega o objeto, ela o joga no chão de terra batida com violência, pisando em cima com um salto, ouvindo o som do vidro se estilhaçando sob seu peso. Beatriz solta um suspiro de dor silenciosa, vendo o presente de seu pai ser reduzido a pedaços, um símbolo de sua tentativa frustrada de ter algo bonito em sua vida. Tal não se dá por satisfeita. Ela se vira para sair. Mas antes, vira-se para Beatriz e diz que, se ela ousar contar a Dewey sobre o que aconteceu ali, as próximas tesouradas não serão no ar ou no relógio. A ameaça paira no ar, pesada e inegável, enquanto Tal sai do quarto sem olhar para trás, deixando Beatriz sozinha na escuridão, rodeada pelos restos metálicos do relógio, e por um medo que agora domina cada fibra de seu ser. Beatriz fica ali, imóvel, seus olhos fixos nos estilhaços no chão, tentando processar a violência gratuita que acabara de presenciar. Ela percebe que a presença de seu pai na casa não é o escudo que ela imaginava. Pelo contrário, a presença dele só parece inflamar ainda mais a maldade da madrasta e da meia-irmã. O silêncio que segue a saída de Tal é tão perturbador quanto as ameaças, e Beatriz sente que o ambiente da casa se tornou um lugar perigoso demais para ela sobreviver por muito tempo. Ela se agacha para recolher os pedaços do relógio, sentindo as bordas do vidro cortarem seus dedos, mas ela não se importa,
pois a dor física é menor do que a dor de perder a única coisa que a fazia sentir que o pai realmente se importava com ela. Enquanto recolhe os cacos, um barulho na porta do quarto de Dewey chama sua atenção. Um rangido de dobradiças que a faz prender a respiração, temendo que seu pai tenha ouvido o tumulto. Beatriz corre para a cama e se esconde debaixo do lençol, fingindo estar em um sono profundo, mesmo que seu corpo ainda trema de adrenalina e choque. A porta de Dewey se abre lentamente, e ela ouve o pai caminhar pelo corredor em direção ao banheiro, seus passos pausados e pesados de quem está mergulhado em pensamentos profundos. Beatriz reza para que ele não pare na porta de seu quarto, reza para que ele não perceba a destruição ali dentro, pois sabe que, se ele souber, o conflito que se seguirá será irreversível e perigoso. O silêncio da casa parece observar a cena, um silêncio cúmplice que protege os agressores e condena as vítimas ao isolamento total. De repente, uma sombra se move na fresta da porta, e alguém se detém exatamente onde Beatriz está. É Tim, a madrasta, que observa o quarto com um olhar que parece conseguir ver através das paredes. Ela não entra, mas o som de sua respiração é audível no silêncio, e ela começa a dizer algo em voz baixa, um sussurro que soa como uma maldição lançada diretamente sobre Beatriz. O que Tim está tramando agora? A voz dela é baixa, mas o tom é inequivocamente sinistro. E Beatriz sente que sua vida nunca mais será a mesma depois daquela noite de terror. O sussurro de Tim atravessa a porta de madeira fina como uma lâmina fria, impregnando o quarto de Beatriz com um medo que ela nunca havia experimentado antes. Tim não fala alto o suficiente para que Dewey ouça, mas a intenção é clara, projetada especificamente para que Beatriz saiba que a calmaria nunca será uma opção enquanto ela viver sob aquele teto. Tim murmura que a destruição do relógio foi apenas o começo e que a próxima coisa a ser quebrada seria o espírito da própria enteada, tornando sua permanência naquela casa uma tortura psicológica sem fim. Beatriz, ainda escondida sob o lençol, morde o lábio inferior com força para não soltar um soluço, sentindo as lágrimas quentes deslizarem pelas têmporas até molharem o travesseiro. A madrasta dá um último suspiro audível antes de se afastar, e Beatriz, após esperar longos minutos, levanta-se cautelosamente para verificar se o corredor está realmente vazio. A casa permanece em um silêncio opressivo, o tipo de silêncio que parece esconder segredos malignos em cada canto, desde as rachaduras nas paredes até a poeira que se acumula sobre os móveis velhos. Beatriz caminha até o balcão de madeira, onde Dewey costuma descansar após o trabalho, e observa o pai, que finalmente parece ter adormecido em seu quarto, exausto pela jornada exaustiva na cidade. O desejo de acordá-lo, de contar tudo sobre a crueldade de Tim e a agressividade de Tal, cresce dentro dela como um grito sufocado. Mas ela sabe, com a maturidade dolorosa de quem viveu sob o peso de uma madrasta manipuladora, que qualquer acusação cairia sobre si mesma. Na manhã seguinte, o despertador de Dewey toca antes mesmo do sol aparecer no horizonte e Beatriz precisa levantar-se para preparar o café da manhã, uma tarefa que agora lhe parece uma sentença. Ela encontra Tim na cozinha, que a ignora solenemente, agindo como se a cena da noite anterior jamais tivesse ocorrido, enquanto Dewey entra no cômodo, alheio a toda a tempestade que se desenrola nos bastidores de sua vida. Durante o café, Dewey comenta sobre as oportunidades de emprego que surgiram na cidade, mencionando que a situação no canteiro de obras está instável devido à falta de novos projetos, o que pode forçá-lo a passar ainda mais tempo fora de casa. Beatriz ouve a notícia com um aperto no coração. A ausência de Dewey sempre foi o sinal verde para que Tim intensificasse suas represálias. O pai, notando a palidez de Beatriz, pergunta se ela está bem. E a jovem, com um sorriso forçado, responde que apenas não dormiu muito bem, evitando a todo custo encontrar os olhos afiados da madrasta que a observam do outro lado da mesa. Tim, como se estivesse jogando um jogo psicológico, sugere que Beatriz deveria considerar aprender uma profissão útil, como costura, mas logo emenda com um comentário depreciativo sobre como a jovem nunca teria a delicadeza necessária para tal trabalho, comparando-a sempre de forma desfavorável à filha Tal. Dewey, por um momento, parece considerar seriamente a ideia de oferecer a Beatriz
uma oportunidade de aprendizado fora do ambiente doméstico opressor, sentindo que talvez seja a única forma de protegê-la. Ele sugere que talvez seja a hora de Beatriz ir até a cidade e procurar por uma oficina de costura renomada, onde pudesse desenvolver alguma habilidade, um gesto que faz os olhos de Tim faiscarem de fúria contida. Tal interrompe a conversa, reclamando que Beatriz não tem capacidade de aprender nada e que seria apenas um desperdício de dinheiro que deveria ser investido em seus próprios estudos avançados. Beatriz se mantém em silêncio, apenas observando a dinâmica de poder, sentindo uma pequena chama de esperança se acender pela primeira vez em anos ao ouvir Dewey insistir na ideia. O pai insiste que se Beatriz tiver um ofício, ela poderá ter um futuro independente, algo que a madrasta considera uma afronta direta à sua autoridade sobre a enteada. A discussão sobre o futuro de Beatriz parece ter ganhado um novo capítulo, mas a tensão na mesa é palpável, um equilíbrio precário que pode ruir a qualquer momento. Dewey se levanta para buscar suas ferramentas e, antes de sair, olha para Beatriz com um aceno que sugere uma decisão tomada, ignorando completamente o olhar venenoso que Tim lhe lança. Assim que Dewey sai, Tim agarra o braço de Beatriz com força, sua voz diminuindo para um tom aveludado que esconde uma ameaça mortal, perguntando se ela acha mesmo que terá forças para aprender qualquer coisa enquanto ainda estiver sob seu comando. Beatriz sente o aperto em seu braço como uma promessa de dor, mas desta vez ela não desvia o olhar, ela encara a madrasta, uma centelha de desafio surgindo em seus olhos, o que deixa Tim momentaneamente atônita. Antes que Tim pudesse responder, alguém bate à porta da frente com uma urgência que interrompe o embate. Quem poderia chegar tão cedo naquele lugar isolado? E o que essa nova presença traria para a vida de Beatriz? O som das batidas metálicas contra a madeira velha da porta ressoa como um martelo, forçando Tim a soltar o braço de Beatriz e dar um passo atrás, sua expressão mudando instantaneamente para uma máscara de cordialidade duvidosa. Beatriz aproveita o momento de distração e caminha apressadamente até a porta, seus dedos mal conseguindo girar a tranca enferrujada devido à tremedeira que ainda a consome. Quando a porta finalmente se abre, Beatriz se depara com a figura de Dona Van, uma mulher de aparência sóbria e vestimentas impecáveis, que segura uma pequena pasta de couro e mantém um olhar que parece varrer o interior da casa com uma precisão quase cirúrgica. Dona Van não demonstra surpresa ao encontrar Beatriz com os olhos avermelhados, mas sua postura se mantém firme enquanto ela cruza a soleira sem esperar por um convite formal. Tenta assumir o controle da situação, oferecendo um sorriso forçado e perguntando quem seria a visita inesperada, enquanto seu olhar, escondido pelo ângulo, dispara uma ordem silenciosa para que Beatriz se retire. Dona Van ignora o tom hostil e se apresenta de forma direta, afirmando que veio tratar de assuntos que interessam ao futuro de Beatriz e a proposta discutida anteriormente. O ar na sala torna-se denso, carregado pela expectativa de algo que pode mudar o curso dos acontecimentos, enquanto Tal, que observava da cozinha, aproxima-se lentamente, sua curiosidade misturada com uma inveja que ela não consegue mais esconder. Dona Van explica que, como proprietária da oficina de costura na cidade, ela tem observado a dedicação de Beatriz e gostaria de formalizar um convite para que a jovem comece um treinamento profissional intensivo sob sua supervisão direta. Tim, percebendo que a saída de Beatriz significaria perder seu objeto principal de exploração e serviço doméstico, começa a listar inúmeras desculpas, desde a necessidade de ajuda nos campos de arroz até problemas de saúde inexistentes da enteada. Dona Van, contudo, possui uma eloquência que corta as mentiras de Tim como uma tesoura afiada, lembrando-a de que, com Beatriz trabalhando profissionalmente, a família teria uma renda estável e a jovem, enfim, um caminho de vida digno. O confronto verbal entre as duas mulheres é um duelo de vontades, onde Tim usa sua vulgaridade e agressividade para intimidar, enquanto Dona Van usa sua elegância e clareza para desarmar. Beatriz assiste à cena, sentindo que, pela primeira vez em toda a sua vida, alguém está travando uma batalha em seu nome, algo que lhe causa um nó na garganta e uma vontade incontrolável de chorar de alívio. Tal, impaciente com a demora, tenta se intrometer na discussão,
insinuando que Dona Van estaria cometendo um erro ao investir em alguém tão inútil, mas a dona da oficina apenas lhe lança um olhar de desdém que a silencia instantaneamente. O ambiente é interrompido por um novo som, o ruído inconfundível de uma motocicleta parando na entrada, sinalizando que Dewey retornou mais cedo, talvez pressentindo a tensão que pairava sobre sua residência. Quando Dewey atravessa a porta, a atmosfera muda. Tim tenta mudar a narrativa novamente, pintando Dona Van como uma intrusa que vem tentar desestabilizar a harmonia familiar. Dewey observa a presença de Dona Van com curiosidade e respeito, o que faz com que Tim ferva de raiva. Beatriz corre até o pai, segurando sua mão com força, um sinal mudo de desespero que não escapa aos olhos de Dona Van. O pai olha para Beatriz, depois para a madrasta e, finalmente, para a visitante, percebendo que a vida de sua filha dentro daquelas paredes chegou a um limite insustentável. A decisão de Dewey será o fator decisivo para o destino de Beatriz. E Dona Van, sentindo o momento, abre sua pasta e retira um documento oficial de treinamento, colocando-o sobre a mesa como um desafio para que o pai tome a atitude correta. Tim solta uma risada sarcástica, afirmando que nenhum papel mudará o fato de que Beatriz é sangue do sangue dela, e, portanto, sua responsabilidade de castigar. O silêncio que se segue é absoluto. Dewey mantém os olhos fixos no documento, enquanto Beatriz espera, com a respiração suspensa, o próximo movimento que decidirá se ela será liberta ou se será condenada a mais anos de tortura silenciosa dentro daquele antro de amargura. Dewey mantém o olhar fixo no documento de treinamento. Suas mãos calejadas tremem levemente enquanto ele avalia o peso daquela decisão em sua vida. A tensão na sala atinge um patamar insuportável, onde o som da respiração de cada um presente parece uma agressão ao silêncio. Tim, percebendo que a autoridade que exercia sobre Beatriz está prestes a ser minada, começa a gesticular freneticamente, alegando que tal documento é uma farsa, uma tentativa deliberada de Dona Van de sequestrar a mão de obra barata da família. Dewey levanta a cabeça, e o olhar que ele lança para a esposa não é mais de submissão, mas de uma exaustão absoluta que beira a fúria. Ele assina o documento sob o olhar atônito de Tal, que mal consegue processar o fato de que, pela primeira vez, Beatriz está recebendo algo que não é migalha ou castigo. Dona Van agradece com um aceno de cabeça sereno, recolhendo a pasta e comunicando que Beatriz deve estar pronta no início da manhã seguinte para iniciar a jornada. Tim, em um acesso de ira incontrolável, lança um vaso de barro contra a parede, fazendo-o explodir em 1000 pedaços, enquanto grita que Beatriz nunca sairá daquela casa enquanto ela tiver forças para impedi-la. Beatriz, sentindo o choque da decisão de seu pai, mal consegue articular um agradecimento. Apenas observa as mãos de Dewey, que ainda mantém a caneta que selou seu novo destino. Dona Van se retira rapidamente, ciente de que a paz ali não duraria muito, deixando para trás um clima de guerra civil iminente. Assim que a porta se fecha, Tim parte para cima de Beatriz, não para agredi-la fisicamente naquele momento, mas para proferir uma ameaça que gela a espinha da jovem. Ela diz que Beatriz pode até ter o documento, mas que a vingança virá através do que ela mais ama, o pai. Dewey, percebendo o perigo que sua filha corre, intercede. Coloca-se entre as duas e ordena que Tim se retire para o seu quarto. Ele olha para Beatriz, pede desculpas por sua negligência ao longo dos anos e promete que a partir daquele momento, sua vida será focada em garantir que ela tenha a chance que foi negada à sua mãe. Beatriz, no entanto, sente que a promessa do pai chega tarde demais, e o medo de que Tim execute sua ameaça paira como uma nuvem negra sobre sua cabeça. Beatriz se retira para o seu quarto, trancando a porta com o pouco que lhe resta de forças, tentando organizar seus pensamentos e a pequena trouxa de roupas que ela carregará consigo. O som de passos circulando a casa, o farfalhar de arbustos e murmúrios que ela ouve através das paredes, indicam que Tim e Tal não aceitarão a derrota tão facilmente. Ela tenta dormir, mas o medo de que a madrasta tente destruir o documento de treinamento antes do amanhecer a mantém em estado de alerta. No meio da madrugada, Beatriz ouve um som estranho vindo da sala, como se alguém estivesse revirando suas coisas. Ela se levanta devagar, abre a porta do quarto e observa a penumbra da sala, vendo uma sombra agachada perto da mesa,
onde Dewey costuma deixar sua mochila de trabalho. A sombra tem os cabelos compridos e a estatura familiar de Tal, que parece estar procurando algo com uma determinação maníaca. Beatriz, sentindo a coragem nascer de sua própria sobrevivência, dá um passo à frente e pergunta o que Tal está fazendo no escuro. A sombra se vira rapidamente, revelando um rosto distorcido pelo ódio, segurando algo que brilha na escuridão, a mesma tesoura da noite anterior, apontada diretamente na direção de Beatriz. O ar se torna pesado e o perigo, que até então parecia um pesadelo distante, agora é uma realidade física e palpável. Tal sorri, revelando que a sua intenção não é apenas destruir papéis, mas garantir que Beatriz nunca saia daquela casa, nem que para isso precise marcar o rosto da jovem de uma forma que ninguém a reconheça. Beatriz recua, mas suas costas batem contra a parede, o brilho frio da tesoura na mão de Tal corta a escuridão da sala como uma promessa de dor. E Beatriz, pressionada contra a parede, sente um suor gelado percorrer sua espinha. O instinto de sobrevivência, há muito adormecido sob o peso de anos de submissão, desperta com uma clareza cortante. Beatriz não grita. Ela sabe que qualquer barulho alto atrairá não apenas Dewey, mas a fúria total de Tim, que certamente transformaria aquele confronto em um desastre ainda maior. Ela observa os movimentos de Tal, notando como a meia-irmã, movida por uma mistura inebriante de inveja e poder, hesita por uma fração de segundo antes de avançar. Beatriz se abaixa bruscamente no momento em que Tal tenta o primeiro golpe, sentindo o vento da lâmina passar raspando por seu rosto, deixando apenas o rastro do medo. A jovem desvia de um segundo movimento, usando o peso do próprio corpo para empurrar uma cadeira contra as pernas de Tal, que tropeça, perdendo o equilíbrio momentaneamente e derrubando a tesoura no chão de terra. O som do metal atingindo o solo ecoa como um trovão naquela casa, silenciosa. E ambas as jovens se lançam na direção da arma ao mesmo tempo, num embate desesperado e silencioso. Beatriz alcança o cabo da tesoura, antes, sentindo o frio do metal sob seus dedos, mas Tal a segura pelos pulsos com uma força surpreendente, tentando arrancar o objeto de suas mãos. A luta é uma dança macabra na penumbra, um atrito de corpos que se odeiam e de histórias que se cruzam de forma trágica. Tal sussurra insultos, venenosos, prometendo que Beatriz pagará caro por cada minuto que ousou imaginar um futuro fora daquela casa. Beatriz, por sua vez, usa toda a força que ganhou nas longas jornadas de trabalho no arrozal para se libertar, sentindo a adrenalina queimar em seu sangue enquanto empurra Tal contra o balcão de madeira. A tesoura cai novamente, desta vez deslizando para longe, ficando inacessível para ambas sob o móvel. Tal, enfurecida pela perda da vantagem, investe contra Beatriz com as mãos nuas, tentando agarrá-la pelo pescoço em um ataque bruto. Beatriz consegue desviar, mas cai sobre um dos pés da mesa, sentindo uma dor lancinante no tornozelo. Tal se prepara para um golpe final, o rosto distorcido em uma careta de triunfo maligno, quando de repente uma luz forte se acende no corredor. A figura de Dewey surge na porta, seus olhos arregalados de horror ao presenciar a cena de violência gratuita entre as duas jovens. Tim, que acompanhava Tal das sombras, aparece logo atrás com uma expressão de choque fingido, gritando como se Beatriz tivesse atacado a filha sem motivo. Beatriz, caída no chão e com o tornozelo latejando de dor, tenta explicar o ocorrido. Mas Tim já começou seu show de manipulação, abraçando Tal e chorando copiosamente, alegando que Beatriz enlouqueceu de ciúmes pelo documento de treinamento. Dewey olha para o chão, onde a tesoura de costura repousa sobre a terra, e depois olha para Beatriz, seu rosto uma máscara de dor e desilusão. Beatriz percebe que, pela primeira vez, o olhar do pai não traz o consolo que ela tanto almejou. Ele está sobrecarregado pela mentira que Tim construiu com tanta maestria. Tal continua chorando, reforçando a farsa com uma atuação impecável que confunde a mente já cansada de Dewey. Beatriz tenta se levantar, mas a dor no pé a força a permanecer no chão, uma imagem de fragilidade que Tim explora com crueldade, dizendo a Dewey que a jovem sempre foi uma pessoa violenta e desequilibrada. Dewey caminha lentamente em direção ao centro da sala, seus olhos perdidos na cena, enquanto Tim continua a proferir palavras que mancham a reputação de Beatriz. A jovem, sentindo o peso da injustiça esmagar sua alma, olha para Dewey
e percebe que ele está hesitando, dividido entre a verdade óbvia e o conforto da rotina familiar. O momento de decisão de Dewey é crucial. Se ele escolher acreditar em Tim agora, Beatriz perderá não apenas a esperança de sair de casa, mas a própria sanidade. Tim percebe a hesitação do marido e decide dar o golpe de misericórdia, ameaçando denunciar Beatriz às autoridades locais por tentar ferir a filha se ela não aceitar ser expulsa de casa naquela mesma noite. A ameaça de Tim ecoa na mente de Beatriz como um decreto de morte para seus sonhos. A sala fica em um silêncio angustiante, onde apenas a respiração pesada de Dewey se faz ouvir. O que ele dirá agora? O silêncio de Dewey pesa como chumbo no ar saturado da sala, cada segundo de sua hesitação funcionando como uma punhalada no peito de Beatriz. O pai olha para Beatriz, depois para a figura chorosa de Tal, e para a expressão de triunfo contido de Tim, sentindo a própria autoridade se desintegrar diante de suas próprias falhas. Beatriz, com o tornozelo latejando e a alma ferida, mantém seus olhos fixos nos de Dewey, implorando silenciosamente para que ele veja a verdade por trás da farsa montada pela madrasta. Contudo, a necessidade de Dewey de evitar o caos doméstico prevalece. E ele suspira profundamente, deixando os ombros caírem em sinal de derrota total. Ele vira-se para Tim, murmurando que fará o que ela pede, se isso significar a paz dentro daquelas 4 paredes. Mas sua voz não carrega mais a convicção de um pai protetor. Beatriz sente um desespero avassalador ao ouvir a sentença. Ela sabe que Tim não a deixará partir para o treinamento sem antes garantir que ela perca tudo. Tal limpa as lágrimas falsas com um gesto arrogante, lançando um olhar vitorioso para Beatriz. Enquanto Tim sorri de maneira predatória, Beatriz é forçada a se arrastar até o quarto, onde permanece isolada enquanto ouve a conversa abafada que selará sua expulsão de casa naquela mesma noite. A humilhação de ser tratada como a culpada por ter sido quase ferida por uma tesoura é algo que Beatriz jamais esquecerá, mas a sobrevivência exige que ela guarde esse ódio no fundo da alma. Ela começa a colocar suas parcas posses em uma bolsa de tecido surrada, sentindo o vazio de não ter nada que possa chamar de seu, exceto as memórias dolorosas e o sonho de um futuro distante. Enquanto dobra um vestido velho, Beatriz escuta Dewey entrando no quarto, seus passos hesitantes denunciando a culpa que ele tenta esconder sob uma máscara de seriedade. Ele entrega a Beatriz uma pequena quantia em dinheiro, o que restou de seu salário do mês, e pede que ela saia antes do amanhecer para evitar mais brigas. Beatriz aceita o dinheiro, não como um gesto de carinho, mas como a indenização final de uma relação que se tornou insustentável, sentindo um desprezo crescente pela fraqueza de seu próprio pai. Ela percebe que Dewey não a ama o suficiente para lutar contra a tirania de Tim, o que, de certa forma, é uma libertação dolorosa. O restante da noite é uma agonia de vigília, onde cada barulho lá fora faz seu coração disparar, temendo que Tim prepare uma última emboscada antes de ela conseguir atravessar o portão. Beatriz sente cada batida do relógio, que ela ainda guarda, agora em pedaços na bolsa, como um lembrete do que lhe foi negado. Ao chegar o momento mais escuro da madrugada, ela abre a porta e desliza pelo corredor, passando pela sala onde Tal dorme o sono dos justos, o sono de quem não conhece as consequências de seus atos perversos. Ao sair, Beatriz olha para trás uma última vez, não com saudade, mas com a certeza de que está deixando para trás uma parte de si que não gostaria de carregar para a nova vida que espera encontrar. O frio da manhã começa a tocar sua pele enquanto ela caminha pela estrada de terra, o tornozelo ferido tornando cada passo um exercício de agonia, mas sua mente está focada apenas na distância que precisa percorrer. Ela sabe que uma vez que o sol nascer, a notícia de sua partida se espalhará e, possivelmente, Tim buscará uma forma de manchar sua imagem ainda mais junto à comunidade. O caminho para a cidade parece mais longo do que nunca, e a escuridão da estrada esconde perigos que Beatriz só conhece, através das histórias contadas pelos vizinhos. De repente, uma luz de farol corta a escuridão à frente, e Beatriz para, o coração na boca, temendo ser o veículo de algum conhecido de Tim, ou até mesmo a própria polícia. Alertada pela mentira da madrasta, ela se esconde atrás de uma árvore, diminui a velocidade e, para poucos metros de onde ela está oculta, alguém desce da cabine e Beatriz,
Com a respiração suspensa, observa a silhueta se aproximar da árvore. Poderia ser a ajuda que ela esperava ou o início do fim. O desconhecido carrega uma lanterna que ilumina o caminho, e Beatriz sente que não tem mais para onde recuar sem ser vista. Ela se prepara para o que quer que venha, mas o que ela ouve a seguir a deixa paralisada de surpresa. A luz da lanterna balança na escuridão, revelando um rosto que Beatriz jamais esperaria encontrar àquela hora na estrada deserta. Lucas, o jovem que parecia ter intuído a necessidade de uma fuga, mantinha os olhos fixos na direção onde Beatriz se ocultava, chamando pelo seu nome com uma mistura de urgência e alívio. Beatriz sai de trás do tronco da árvore, suas pernas ainda trêmulas. Mas a presença de Lucas age como uma âncora em meio ao caos que se tornou sua vida. Lucas explica, com a respiração ofegante, que passara horas vigiando a casa de Tim após ter notado o comportamento estranho de tal durante o dia. Temendo que algo irreparável acontecesse com Beatriz, ele a convida a subir na cabine do caminhão, que pertence a um tio seu que realiza fretes noturnos pela região, garantindo que ela estaria segura longe das garras da madrasta antes que o sol trouxesse novas ameaças. O interior do caminhão cheira a diesel e poeira, mas para Beatriz, é o perfume mais doce que ela já sentiu, é o cheiro da liberdade. Enquanto o veículo se afasta da estrada de terra e ganha o asfalto em direção à cidade, ela olha pela janela e vê a silhueta da sua antiga casa desaparecer no breu da madrugada. Lucas, observando-a em silêncio, estende-lhe um cantil com água e um pedaço de pão, gestos simples que fazem as lágrimas de Beatriz caírem livremente, não mais de dor, mas de uma gratidão profunda que ela nunca soube como expressar. A jornada é longa e silenciosa, marcada apenas pelo ronco contínuo do motor. E Beatriz acaba adormecendo, um sono pesado e finalmente livre de pesadelos. Ao despertar, o caminhão já está entrando nas cercanias da cidade, onde os primeiros raios de sol começam a banhar as vitrines das lojas e as fachadas das casas, criando um contraste vibrante com a sujeira da vida que ela deixara para trás. Lucas a deixa perto de uma rua movimentada, não muito longe da oficina de Dona Van, e insiste em acompanhar. Lá até a porta, ele lhe entrega um pequeno saco contendo algumas economias que ele guardou durante meses de trabalho braçal, dizendo que, embora saiba que Beatriz não gosta de aceitar favores, aquele dinheiro é um investimento na nova vida que ela está prestes a começar. Beatriz tenta recusar, mas o olhar de Lucas é tão sincero que ela acaba aceitando, sentindo que aquela amizade é o pilar que a manterá de pé quando as dificuldades da vida urbana surgirem. Ao chegarem na frente da oficina de Dona Van, Beatriz hesita por um momento, a magnitude de sua coragem começando a assustá-la. Ela está sozinha, em um ambiente desconhecido, e a única garantia que tem é o pedaço de papel que Dewey assinou e que ela guarda com cuidado na bolsa. Dona Van abre a porta da oficina e, ao ver Beatriz ali com Lucas, seu rosto ilumina-se com um sorriso que transmite a segurança que Beatriz tanto ansiava encontrar. Ela convida Beatriz a entrar e apresenta-lhe as outras aprendizes, garotas que, como ela, buscam em suas próprias mãos o poder de costurar um destino diferente para suas vidas. O ambiente da oficina, repleto de tecidos coloridos, linhas e o som ritmado das máquinas de costura, parece um refúgio celestial para alguém que passou a vida na lama de um arrozal. Beatriz começa a se ambientar, sentindo que o aprendizado será sua melhor defesa contra o passado. Mas enquanto ela aprende a medir o tecido e a manejar a agulha, algo pesado começa a martelar em sua consciência. O que será que Tim fará agora que percebeu sua ausência? A maldade da madrasta não conhece limites geográficos, e Beatriz sabe que a distância entre a cidade e a fazenda não é garantia de que Tim não tentará arruinar sua nova reputação. Dona Van percebe o brilho de incerteza nos olhos da jovem durante o trabalho e se aproxima para conversar, sugerindo que o primeiro passo para a verdadeira liberdade é a coragem de ser quem ela nasceu para ser, sem o medo que as sombras do passado impõem. No entanto, em meio ao trabalho, Beatriz recebe um telefonema vindo de uma operadora de telefonia pública da região, e uma voz que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo faz o seu sangue gelar instantaneamente. É Tim, usando um número desconhecido, mas sua voz inconfundível soa com uma frieza que parece congelar a própria sala onde a oficina funciona.
O que a madrasta quer desta vez e como ela conseguiu o número da oficina de Donovan? A voz de Tim do outro lado da linha corta o silêncio da oficina como um chicote, trazendo consigo uma carga de veneno que faz Beatriz soltar o telefone por um instante, como se o aparelho estivesse em chamas. Tim não perde tempo com cortesias. Ela começa a proferir uma série de ameaças veladas, afirmando que sabe exatamente onde a jovem está escondida e que, se ela não retornar imediatamente, algo de terrível acontecerá a Dewey. A madrasta descreve, com detalhes sádicos, a fragilidade da saúde de seu pai. E como uma simples notícia de fuga poderia ser o gatilho para um colapso que ele não suportaria. Beatriz sente o chão desaparecer sob seus pés, a tontura de um pânico repentino cercando-a enquanto tenta manter o rosto inexpressivo para que Donovan, que trabalha em uma mesa próxima, não perceba a gravidade do seu estado. Tim insiste que tem contatos na cidade, pessoas que podem localizar Beatriz a qualquer momento, e que a vida de liberdade que ela acredita ter começado é apenas uma ilusão que será desfeita com violência. O medo, que Beatriz tanto se esforçou para superar, volta a infiltrar-se em suas entranhas, criando uma sensação de desamparo que a paralisa frente à máquina de costura. Ela tenta responder, sua voz trêmula, perguntando por que Tim não pode simplesmente deixá-la em paz, mas a resposta da madrasta é uma risada seca e desprovida de qualquer empatia, seguida pelo desligamento abrupto da chamada. Beatriz coloca o telefone no gancho com as mãos suadas e senta-se, sentindo o peito arder. Ela olha para Donovan, que agora a observa com uma preocupação crescente, e por um momento, a tentação de se abrir é quase insuportável. Mas o medo de colocar a vida de sua nova protetora em perigo fala mais alto. Enquanto isso, na fazenda, Tim caminha pela sala com uma expressão triunfante, sentindo-se a dona do destino de Beatriz, trazer Beatriz de volta sob falsos pretextos. A crueldade de Tim é metódica. Ela sabe que Dewey é o ponto fraco de Beatriz e que, se ela atingir o pai, a filha retornará por conta própria, movida pela culpa. De volta à cidade, Beatriz passa o resto da tarde em um transe. Cada som de porta ou aproximação de estranhos a faz sobressaltar, como se a própria Tim estivesse materializando-se em cada esquina. Gabriel, o filho de Donovan, aparece na oficina para entregar alguns suprimentos de tecido e percebe a agitação de Beatriz, tentando aproximar-se com um tom jovial e descontraído, mas a jovem mal consegue responder, seus pensamentos estando longe dali, focados na segurança de Dewey. Gabriel tenta uma abordagem mais leve, brincando com a seriedade dela, mas sua presença, embora bem intencionada, acaba aumentando a ansiedade de Beatriz, que se sente vulnerável ao extremo. Quando a noite finalmente cai, Beatriz não consegue encontrar sossego. Ela se deita em sua cama na oficina, ouvindo os ruídos noturnos da cidade que, ao contrário da fazenda, nunca parecem dormir realmente. Ela se pergunta se a ameaça de Tim foi apenas blefe ou se, de fato, ela já está sendo observada por alguém a mando da madrasta. O medo de que Dewey possa ser ferido por sua causa torna-se uma obsessão que a consome, fazendo-a considerar, mesmo que por um breve instante, a ideia de retornar e enfrentar seu destino apenas para que seu pai possa viver em paz. No entanto, ela sabe que tal sacrifício seria em vão, pois Tim jamais pararia de demandar sua submissão absoluta. Em um gesto de desespero, Beatriz decide escrever uma carta para Dewey, na esperança de alertá-lo sobre a verdadeira face de Tim, mesmo sabendo que a carta provavelmente nunca chegará às suas mãos. Enquanto escreve, lágrimas caem sobre o papel, borrando a tinta, e ela sente uma presença na porta do quarto. É Gabriel, que traz uma caneca de chá e um olhar preocupado, perguntando por que ela ainda está acordada a uma hora tão avançada. Beatriz tenta esconder o papel, mas é tarde demais. Gabriel viu o sofrimento estampado em seu rosto e, pela primeira vez, sua expressão jovial dá lugar a uma seriedade profunda. Ele entra no quarto e pergunta, com uma voz baixa e determinada, quem é a pessoa que está causando tanto sofrimento a Beatriz? Antes que ela consiga responder, um barulho de vidro quebrando vem da parte de trás da oficina, acompanhado por um grito abafado de Donovan. O pesadelo, afinal, não estava apenas na mente de Beatriz,
Ele tinha acabado de chegar à porta da... O som do vidro estilhaçado ainda vibra nas paredes da oficina quando Gabriel se lança em direção à porta traseira, com Beatriz logo atrás, o coração batendo descompassado no peito. No fundo do pátio, Dona Van está encurralada por dois homens de aparência truculenta, figuras que Beatriz reconhece vagamente como conhecidos de Tim na fazenda, homens que frequentam o mesmo círculo de jogos clandestinos da madrasta. O ambiente, antes um refúgio de paz e costura, tornou-se um cenário de intimidação, onde o cheiro de cigarro barato se mistura ao vapor da noite. Dona Van, mantendo uma calma estoica apesar da ameaça, defende-se com palavras firmes, recusando-se a entregar qualquer informação sobre o paradeiro de Beatriz, mesmo sob a pressão física dos intrusos. Gabriel, impulsionado por uma fúria protetora, confronta os homens, exigindo que abandonem o local imediatamente, sob risco de chamar as autoridades. A tensão atinge o auge quando um dos agressores saca uma faca, o brilho da lâmina capturando a luz da lua que invade o pátio, transformando a disputa em algo potencialmente fatal. Beatriz, tomada por um impulso que desconhecia possuir, corre para o canto da oficina onde guarda suas ferramentas de trabalho, agarra uma tesoura pesada de corte e a arremessa na direção da luz, não para atingir os homens, mas para criar uma distração sonora que quebra a concentração dos agressores. O metal clama contra o concreto, produzindo um estrondo que faz os homens vacilarem por um breve momento, dando a Gabriel a chance necessária para investir contra eles. A luta é rápida, suja e desesperada, com Gabriel demonstrando uma força física que Beatriz jamais supusera existir naquele rapaz, que costumava brincar com sua seriedade, com a ajuda da chegada de vizinhos que ouviram o tumulto e começaram a gritar por socorro. Os homens, vendo que perderam o elemento surpresa e a vantagem numérica, recuam para as sombras da noite, fugindo em direção a um veículo escuro que os esperava na esquina. A calma retorna ao pátio, mas o estrago emocional é evidente. Dona Van treme visivelmente enquanto Gabriel a ampara, sua camisa manchada de terra e suor. Beatriz observa a cena, sentindo que sua decisão de fugir trouxe perigo a pessoas inocentes, uma culpa que se mistura ao alívio por não ter sido capturada. Dona Van, após recuperar o fôlego, chama Beatriz para perto e segura suas mãos, olhando nos olhos da jovem com uma intensidade que exige total transparência. Ela declara que não se arrepende de ter acolhido Beatriz, mas que a situação atingiu um ponto crítico onde esconder-se não é mais o suficiente. Eles precisam enfrentar a raiz do mal. Enquanto Gabriel limpa o pátio, ele revela a Beatriz que conseguiu anotar a placa do carro dos agressores, um detalhe crucial que pode mudar o curso dessa perseguição. Na manhã seguinte, o clima na oficina é de cautela extrema, as portas permanecem trancadas e o trabalho é feito em absoluto silêncio. Beatriz, sentada diante de sua máquina, costura peças com uma precisão mecânica, enquanto seus pensamentos viajam para Dewey. Ela sabe que se Tim enviou aqueles homens, ela não parará por ali. O telefone da oficina toca, quebrando o silêncio tenso, e Dona Van atende com uma mão trêmula, reconhecendo imediatamente a voz do outro lado. É Tim, que desta vez não faz ameaças veladas, mas exige um resgate inaceitável em troca da segurança de Dewey. A madrasta afirma que Dewey está sendo mantido em um local isolado e que Beatriz tem apenas 12 horas para se entregar se quiser vê-lo vivo. Beatriz ouve a notícia através de Dona Van e sente o peso da armadilha se fechando. Ela olha para a porta da oficina, depois para a estrada que leva de volta à fazenda, o destino de seu pai pesando mais do que qualquer desejo de liberdade. Sem dizer uma palavra a ninguém, ela se levanta, recolhe seus pertences, caminha em direção à saída, sentindo que a hora do confronto final chegou e que não há mais espaço para fugas ou intermediários. Ela precisa salvar Dewey, mesmo que isso signifique cair diretamente nas mãos de Tim. Beatriz coloca a mão na maçaneta, sentindo o metal frio, mas antes de girá-la, sente alguém segurar seu braço com firmeza. É Gabriel, que a olha com uma determinação que ela nunca viu antes e pergunta para onde ela pensa que está indo sozinha. O aperto de Gabriel no braço de Beatriz é firme, mas carregado de uma proteção que ela nunca sentira antes.
Ele não permite que ela saia, seu olhar é um comando de lucidez em meio ao desespero que a consome. Gabriel explica que cair na armadilha de Tim é exatamente o que a madrasta deseja, pois uma vez dentro da fazenda, Beatriz perderia qualquer vantagem ou proteção que conquistara na cidade. Em vez de se entregar, preparando secretamente sobre as atividades ilícitas e jogos clandestinos que Tim coordenava na região, Beatriz hesita. O medo por Dewey ainda a corrói, mas a lógica de Gabriel é irrefutável. Enfrentar a maldade com astúcia é a única forma de vencer, lá de maneira definitiva. Enquanto Donovan assume o papel de ligar para os contatos que possui, Beatriz e Gabriel aguardam em uma tensão que parece esticar as horas. A espera termina quando as viaturas da polícia cruzam a cidade em direção ao interior. Beatriz decide acompanhar Gabriel, sentindo que sua presença é necessária para desmascarar a farsa de Tim diante de Dewey. A viagem de volta para a fazenda é um contraste gritante com sua fuga. Agora, a velocidade do carro da polícia parece trazer um alívio em vez de medo. Ao chegarem na residência de sua infância, o cenário é de uma calma tensa que precede a tempestade. Tim e Tal, acreditando que Beatriz estaria chegando sozinha e rendida, surpreendem-se ao ver os oficiais desembarcando. A máscara de Tim desmorona instantaneamente quando ela percebe que sua rede de chantagem foi exposta. Dewey é encontrado em um galpão improvisado, debilitado, mas consciente, tendo sido mantido lá por Tim para forçar a volta da enteada. O reencontro entre Beatriz e Dewey é marcado por lágrimas e pelo pedido de perdão que o pai, finalmente liberto da manipulação, não consegue evitar. Tim e Tal são levadas sob custódia, não apenas pela ameaça a Beatriz, mas por uma lista longa de crimes que as autoridades já investigavam, incluindo a exploração de menores e o jogo ilegal. A justiça, embora tardia, chega como uma limpeza profunda na vida da jovem. Beatriz observa enquanto a porta de sua antiga casa é fechada, sentindo que, finalmente, a sombra que a perseguira por 18 anos perdeu seu poder. Nas semanas seguintes, a vida toma um rumo que Beatriz jamais ousou sonhar. Dewey, com sua saúde restaurada e a consciência livre do domínio opressor de sua segunda esposa, reconcilia-se com a filha, buscando em cada gesto compensar o tempo perdido e as dores infligidas. Eles decidem deixar a fazenda para trás, vendendo as poucas posses que tinham e mudando-se para a cidade, onde a oficina de Donovan se torna o novo lar e o centro de um projeto que Beatriz agora assume com entusiasmo. O aprendizado na costura torna-se mais do que uma profissão. É a costura de sua própria dignidade. Beatriz descobre um talento natural para o design, desenhando roupas que refletem não apenas a técnica que adquiriu, mas a força que floresceu através da adversidade. Gabriel permanece ao seu lado, transformando a amizade em um companheirismo que cresce a cada dia. Baseado na admiração mútua e na superação conjunta, a oficina floresce, tornando-se uma referência na cidade. E Beatriz, que antes temia até mesmo olhar nos olhos dos outros, agora lidera uma equipe de aprendizes, transmitindo a elas a mesma mensagem de esperança que Donovan lhe deu no dia em que a acolheu. O relógio, que antes representava uma marca de sofrimento e humilhação, é substituído por um novo, uma peça fina e resistente que Beatriz usa com orgulho, marcando não o tempo de medo, mas os momentos de conquistas que ela agora define por si mesma. Dewey encontra um trabalho estável, redescobrindo o prazer de ser pai sem as interferências destrutivas que ditaram sua rotina por tantos anos. A paz que Beatriz tanto buscou não veio através da fuga, mas através da coragem de enfrentar o passado para poder construir um futuro. Ela olha pela janela da oficina, vendo o sol nascer sobre a cidade, e percebe que a verdadeira liberdade não é estar longe de onde veio, mas estar inteiramente presente onde se escolheu estar. O ciclo de opressão foi quebrado, a história de abuso chegou ao seu fim, e o livro da vida de Beatriz está agora em branco, aguardando que ela escreva, com suas próprias linhas e cores, a narrativa que ela sempre mereceu. Sem cliffhangers, sem medos, apenas a certeza de um amanhã construído sobre a solidez de quem sobreviveu, venceu e, finalmente, encontrou o seu lugar no mundo, livre e em paz.